pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Parece que os sinais aí negativos desse corte de juros já apareceram. Vejam só, a gente comentou em vídeo anterior aí como é que ia ficar essa história e parece que a resposta já veio, principalmente naquilo que tange a questão dos juros futuros. Parece que o mercado ali ele não reagiu muito bem a essa ideia de cortar 0,5% da taxa. Eu fico até pensando, será que o presidente do Banco Central já sabia que ia acontecer isso, ele fez de propósito? A gente não sabe, vamos ver, né? Antes disso, fica o convite para você estar conosco como Manual 2023. Você vai estudar comigo Realidade Espiritual do Final dos Tempos, Jogos de Poder lá fora e como eles influenciam aqui, e também Educação Financeira. Além disso, fica o convite para você adquirir meu novo livro, 90 Segundos para o Apocalipse, o Grande Reset e a Ordem Internacional Nova, ok? Primeiro link aqui embaixo o curso, segundo link aqui embaixo os livros. Então vamos lá. O que eles estão dizendo é que essa queda da taxa de juros em 0,5% pode até dar uma melhora nos próximos dias, mas o que o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, colheu foi, na verdade, uma contração monetária, fazendo esse corte ousado aí na taxa Selic agora na última quarta-feira. O que significa isso, pessoal? Quando os juros estão altos, isso faz uma contração monetária, ou seja, o dinheiro em circulação ele reduz, tá? Agora, quando você reduz os juros, a expectativa é que você aumente a circulação monetária, né? Você inverta a contração. Aconteceu uma coisa muito estranha. Eles reduziram os juros e a contração veio. Por que isso? Qual é a dúvida, né? A inclinação da curva de juros futuro, ela aumentou cerca de 0,4% nessa quinta-feira, agora ontem, dia 3, né? E os juros por prazo mais curto caíram, né? Já que o Banco Central ele tem poder de imprimir dinheiro para conseguir ter poder sobre essa parte da curva. Agora, os juros longos, eles subiram no sinal de que o mercado achou, sabe o quê? Achou que o Copom ele tomou risco demais e fazendo essa queda de juros ali, em diante da inflação, e no futuro talvez ele tenha que ter uma política monetária mais apertada. Agora, obviamente, né, claro que eles vão botar isso tudo na culpa do mercado internacional, dizendo que eles foram muito negativos, principalmente nos Estados Unidos, onde a agência de classificação de risco, a agência Fitch, rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos, né? Subiu um pouco a nota de crédito do Brasil, mas rebaixou a nota de crédito dos próprios Estados Unidos, né? A taxa de câmbio subiu em vários países, o juro subiu, mas a realidade é que ninguém teve um impacto nessa inclinação da curva de juro como aconteceu com o Brasil, né? No México, por exemplo, que é vizinho dos Estados Unidos e sempre acaba sendo mais impactado pelo que acontece em geral lá no mercado americano, houve um aumento de inclinação de 0,07 ponto percentual nessa curva de juro entre 2 e 5 anos. No Chile, a inclinação subiu para 0,01, né? Então, é claro que, eu já falei da outra vez aqui para vocês, que esses números estão sempre abertos à interpretação, né? Talvez esse impacto maior por aqui não tivesse sido tão forte se a gente não tivesse essa espécie de mau humor ali no cenário exterior. Mas, como vários ali especialistas estão analisando, o Copom deveria estar ciente, claro, né, de que a política monetária ela tem sempre uma contrapartida no mundo real. Isso porque quando o mercado não está muito bem, o comportamento das economias emergentes, geralmente, ele precisa ser exemplar, né? Então, o que aconteceu na quarta-feira foi que o Copom decidiu cortar os juros em 0,5 ponto percentual, em vez de 0,25. 70% dos analistas econômicos esperava que o Copom iria cortar a taxa de juros em 0,25, eles cortaram em 0,5, o dobro do que quase a totalidade aí do mercado previa, né? Esse corte maior do que o esperado deveria trazer o quê? Uma chamada expansão monetária, que é mais dinheiro em circulação. O que aconteceu é exatamente o contrário, né? Os juros longos eles aumentaram junto com uma desvalorização do real, provocando um aperto e não uma expansão nas condições financeiras. O presidente do Banco Central, é importante a gente pontuar que ele costuma lembrar que as empresas captam sobretudo na parte longa da curva, não nessa parte curta. Então, o Copom, ele nesses últimos tempos, ele tinha conquistado muito sucesso na sua ideia, né? Com essa política monetária bem conservadora, não derrubando assim os juros futuros, né? Agora, à medida que o mercado financeiro foi se sentindo seguro de que o Banco Central
ele estava lidando com esse problema inflacionário, os juros futuros longos foram baixando, né? E aí o Copom ele vinha avaliando as condições ali, né, estimulando a economia e tal, vendo como é que era a hora certa. Agora, depois de tanto tempo parado, com a taxa de juros mantida em 13,75, o que muitos analistas estão dizendo é que ele acabou cometendo um erro, né? O problema, claro que alguns vão defender o Copom, falando, não, o problema não foi a decisão do Copom, porque o comitê ele anunciou um plano que, se implementado, poderia dar conta do recado, né? O que eles fizeram? O Banco Central cortou mais os juros agora, com ali um placar dividido na hora de decidir, né? Não houve uma unanimidade nessa decisão de cortar em 0,50%, mas se fechou com unanimidade na sinalização para as decisões futuras, né? Com um ritmo mais limitado, que já estava nas contas de todo mundo ali de 0,5% ponto nessa reunião. O problema, no fundo, no final das contas, né, e economia é credibilidade, é a credibilidade dessa mensagem que está sendo dada, né? O mercado não acredita muito que daqui para frente o Copom de fato vai ser mais austero. Então, a pergunta que fica é, nesse cenário, o Banco Central errou? Onde ele errou? Analistas estão dizendo que ele errou e apontam alguns aspectos. Um deles foi sinalizar na reunião de junho que o processo de corte de juros seria gradual, bem fraquinho, né? E aí o que eles fizeram? Disseram que ia ser suave e fizeram um negócio intenso. Isso aí traz um desconforto para o mercado. Outro erro apontado por alguns analistas foi desenhar uma função de reação ali mais austera, né? Mas eles acabaram não seguindo isso à risca, porque quem levou a sério os pontos destacados pelo Copom perdeu a aposta nesse corte de juros, né? E quem achou que o Banco Central iria se desviar da função dessa reação ganhou dinheiro. Então, a sinalização de passo futuro tira um pouco dessa confiança nessa política monetária, porque o Copom ele pode até se desviar do roteiro, né? Mas o que normalmente se faz é preparar o mercado para isso, dentro de um discurso, uma retórica condizente. Agora, o que acontece é que os membros do colegiado, nas duas reuniões anteriores, acabaram ficando em silêncio, não falaram muito, fazendo apenas um pronunciamento público ali no dia 11 de julho, né? Agora, outra forma, né, de contornar esse tipo de situação é explicar muito bem os motivos que levaram a fazer isso, né? Não vai eliminar os danos, mas pode conter ali essas reações mais incisivas, né? Então, é claro que a gente sabe que o comunicado que geralmente o Copom faz, ele é bem abreviado, não tem muito espaço para aprofundar nas coisas, mas a ata do Copom e os pronunciamentos oficiais poderiam ajudar a trazer mais peso para a decisão, né? Mas isso vai ser um desafio aí que a gente vai ter que esperar para frente para ver como é que vai acontecer. Agora, segundo os especialistas, um dos pontos que mais afetou a credibilidade da decisão é que os setores mais conservadores ali do Copom, que são ali considerado uma área mais técnica, ele saiu perdendo na votação, não contando com o apoio do presidente do Banco Central, né? Então, o grupo mais moderado que saiu ganhando, ele é identificado por muitos no mercado como sendo menos técnico e mais ideológico, né? Isso porque inclui nomes indicados pelo Poder Executivo. Então, a pergunta que fica é, tem como contornar isso? Tem como corrigir isso? É o que eles vão tentar fazer, né? A gente sabe que isso não vai ser suficiente apenas o presidente do banco assegurar que os cortes vão ficar naquilo que eles estão antecipando, mas vai ser preciso também outras garantias, né? Provavelmente, o que os especialistas estão dizendo é que não vai ser fácil, porque no Banco Central ali, se as coisas não são feitas de forma adequada, a credibilidade é comprometida e isso gera problemas muito grandes, né? Então, assim, com uma largada feita de surpresa, assim, de forma diferente com o que havia sido sinalizado, fica diferente, né? Mas vamos ver como é que eles vão conseguir tratar essa comunicação. Então, o que o mercado está dizendo aí para hoje é que eles, nesse ponto, erraram, né? Em vez de concluir ali com uma expansão financeira, gerou uma contração. Tudo muito estranho. O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, que é bom. Valeu!